prazer. Obrigado, pastor Celso. É um prazer estar nesta igreja. Desejo cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nome do pastor Celso, que é o vice-presidente. Agradecer também ao pastor Josué, pastor presidente dessa igreja, pela confiança, pelo carinho. Tivemos um culto à noite aqui comigo e ele me intimou para estar aqui. Na terça-feira tinha um outro roteiro na região, mas refiz o roteiro para estar aqui. É um prazer muito grande, estar com saudade dessa igreja. Há muitos anos que não venho nessa igreja, mas congreguei por alguns anos. Na verdade, morei alguns anos aqui em Florianópolis e participamos aqui. É um prazer rever os mais antigos, que é daquela geração que eu vi o pastor Davi estava tocando violão, naquela época, e a sua esposa, que veio aqui nos cumprimentar. E é um prazer rever os irmãos. Rever também o irmão Giliardo Torquato, que é genro do irmão José, que era de Criciúma, também da Tina, né? Nossa conhecida Tina, que era de Criciúma, dentro da nossa terra. O pastor Marcos, já o conhecia, da velha guarda, da sua esposa, companheiros, amigos daquele período. Há mais de 10 anos que a gente não vem aqui. E a gente teve que voltar para Criciúma. Eu trabalhei alguns anos, mais de 25 anos aproximadamente, na Assembleia Legislativa. Trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, fui diretor de integração na Secretaria de Segurança Pública por alguns anos. Depois trabalhei em Brasília. Depois resolvemos parar, se aposentar. Minha esposa, professora também, é pedagoga, e ela se aposentou, então eu também resolvi parar para a gente aproveitar um pouco mais. A idade está chegando. Montamos o motorhome para visitar as igrejas, onde passamos. A gente vai visitando os irmãos, revendo os irmãos e levando a palavra de Deus por onde passamos. E hoje estamos aqui de volta, matando um pouco da saudade dessa igreja que já ministrei algumas vezes, alguns anos atrás, mas já estava com saudade. Pastor Paulo, bem prazer de Deus, Deus abençoe. É muito bom estar com essa igreja e dizer que foi um bom caminho conosco nessa obra tão importante, que é a missão do dia empenhado nessa grande tarefa, que é a obra missionária. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Então, pastor Josué é companheiro, sabe, de longas datas, né? Então, nós somos jovens dos anos 70. Em Criciúma, depois que eu voltei para Criciúma, sabe, pastor Celso, eu morei muitos anos, eu voltei para Criciúma lá, a gente tem uma parceria, eu trabalhei muitos anos em Criciúma desde cedo, porque eu nasci no Evangelho com 13 anos, 14 anos, já estava envolvido na obra do Senhor, com campanhas evangelísticas, programas de rádio, e nós temos a Meuad, a mocidade evangélica lá, e a gente foi líder da mocidade, eu, o pastor Wagner Oliveira, nós somos daquela geração pentecostal. Eu sou da geração de Criciúma que ouviu os passos de Jesus naquela igreja, quando na época estava na liderança da mocidade, e nós tivemos um congresso de jovens em 1979. Foram convidados Zé de Thelma para cantar naquele congresso. O saudoso pastor Paulo César Lima pregou nesse congresso. E no meio do culto, uma irmã se levantou em profecia e disse: para provar que eu estou no meio de vós, vocês ouvirão os meus passos. Isso mexe muito com a gente. Era jovem, e a igreja naquela época, o soalho era de madeira, então ouvia-se nitidamente os passos
E Jesus, bum, 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 e caiu grande Pentecostes naquele dia, foi um grande avivamento naquela igreja. E a Thelma, que não era batizada pelo Espírito Santo, naquele dia foi batizada pelo Espírito Santo, e saindo de Criciúma, ela depois contou, fez um vídeo contando para nós lá como é que foi. Eles compuseram o hino que você já deve ter ouvido, Deus vivo. Deus vivo, oh Deus vivo, quem é salvo sente o seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, oh Deus vivo, quem é salvo sente o seu amor presente, pois estás aqui. Então eles compuseram esse hino em função desse momento inesquecível para nós, como jovens, naquele período. Estamos numa geração de muita oração, de muito avivamento naquele período. E então, quando voltamos para Criciúma, nós criamos lá um movimento. Eu criei um movimento do BEUAD, anos 70 e 80. Então reunimos os velhos dos anos, os velhinhos de hoje, mas jovens dos anos 70 e 80, e já estamos no 6º encontro. O último encontro que tivemos com o Zé de Paula, inclusive, e foi assim, um trabalho excepcional, sempre trazendo os pregadores, temos o almoço, e a gente revê os irmãos daquela época. Muita gente vem ao encontro e a gente resgatou inclusive muitas fotos, muitas coisas daquela época. Isso é muito bom relembrar. Um pouquinho de saudosismo até faz bem, né? Porque é um saudosismo positivo, porque relembramos os bons momentos da igreja, e é isso que nós queremos aqui, os bons momentos que a igreja precisa viver, relembrar, tudo aquilo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é saudável. Pensai nessas coisas. Então não vamos pensar no que é negativo, nós vamos pensar no que é bom, no que essa igreja já foi, o que nós já fizemos, o que Deus já operou em nossas vidas. Se estamos aqui, porque Deus tem propósitos para nossas vidas. Por isso, damos a graça a Deus por isso. Quero cumprimentar também meus irmãos que estão aqui conosco, o Jair, o subtenente Aldair, aqui conosco também. Deus abençoe a sua vida. Então, é um prazer poder estar com os irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero ser breve, as horas se passam. Uma passagem bastante conhecida da igreja, mas eu quero ler em duas passagens, porque os irmãos já conhecem de cor e salteado essa passagem bíblica. Marcos capítulo 4, versículo 35, que nos fala as seguintes palavras: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como ele estava. Ele foi com eles no mar. Havia também com ele outros barquinhos que acompanharam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava quase enchendo. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? É a pergunta. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. Então o vento se quietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele sentiu grande temor e dizia uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós vemos também em Mateus o mesmo assunto, capítulo 14 e 21,
Diz-nos a palavra de Deus que logo em seguida ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando de novo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe pelas mãos e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Duas passagens interessantíssimas, com fatos semelhantes, mas com condições diferentes. Na primeira passagem que nós lemos, Jesus estava no barco com os discípulos. Jesus tinha pregado, tinha ensinado, e ensinando ao longo do tempo, estava cansado já. E ele disse aos discípulos: olha, nós vamos atravessar, porque ele tinha desejo de chegar em Gadara, porque ele teria um encontro com o endemoniado gadareno, e ele estava indo buscar uma alma endemoniada lá do outro lado. Sabia que enfrentaria não aquela tempestade no mar, mas estaria do outro lado. Mas ele foi para buscar aquela ovelha perdida. E quando foram, os discípulos trouxeram Jesus que mesmo: você vem assim como está, e subiu para fugir da pressão da multidão. E a Bíblia diz que a certa hora da noite surgiu a tempestade. Nessa condição que Jesus estava no barco, era muito mais cômoda para os discípulos, porque embora houvesse essa tempestade, eles tinham uma certa sensação de segurança, porque Jesus estava ali, e Jesus convidou para estar do outro lado. E se Jesus estava ali, eles sabiam de alguma forma que havia segurança para eles. Para quem já foi lá em Jerusalém, eu estive em Jerusalém, fiz a travessia do mar da Galileia para Tiberíades. Então, quem conhece a geografia de Jerusalém, do mar da Galileia, não é lá é chamado de mar, mas na verdade é um lago. É o mesmo lago de Genezaré, é o mesmo lago de Tiberíades, só muda o nome. Não é tão grande, é 14 quilômetros de comprimento, de largura por 21 de comprimento. É o mar, ou lago, né, de Genezaré, ou mar da Galileia, conhecida, mas tem sua nascente, nasce no Rio Jordão, e ela vai evoluindo, inclusive é uma água potável, né, é uma água doce, que inclusive o povo de Israel bebe dessa água. Por isso eles cuidam 24 horas, monitoram 24 horas o mar da Galileia, porque é uma água potável, eles bebem aquela água, cuidam daquela água, e ela desemboca no mar Morto. Então, esporadicamente, eles fecham um pouco a comporta do mar da Galileia, quando vê que o volume diminui, e aí cada vez que fecha mais, o mar Morto fica cada vez mais seco. Então, dependendo desse movimento,
o Mar Morto recebe mais ou menos água que sai do Mar da Galileia. Mas é um lago, irmãos, um mar que tem uma característica muito interessante. Porque quem já viajou e viu isso de perto, ele só percebe de cara as montanhas de Golã do outro lado, e do lado de cá, no lado ocidental também tem as montanhas da Galileia. Então cria um vácuo, um vale profundo no meio do mar aqui, cercado por montanhas. E tem um monte Hermon que fica a 2.000 e poucos metros de altura, que é sempre gelado, porque é muito alto, então ele é muito frio. Então, esporadicamente, quando muda o tempo, dependendo do tempo, aquela frente fria que sai do monte Hermon desce e encana entre as montanhas de Golã e as demais montanhas e gera uma tempestade de vento. Por isso Jesus repreendeu o vento, porque era o vento que realmente fazia esse movimento das águas e crescia as ondas, como diziam os nossos pescadores aqui da região de Laguna, faziam um banzeiro, né? Então o Mar da Galileia, mais ou menos quem conhece ali a Lagoa do Mirim, a Lagoa de Santo Antônio, aquela região de Laguna onde eu fico ali, tem casa em Laguna, gosto muito daquela região, e gostava de pescar, meu pai era pescador, e muitas vezes também passando por momentos assim, de vento, de tempestades pequenas, mas eles chamavam isso de a vida do banzeiro aí, por causa do vento que mudava, levantava as ondas, é natural, porque o vento é que cria essa situação. Mas a mesma coisa ali, né? Na Lagoa do Mirim, ela nasce lá do Rio de Una, e depois ela vai descendo e vai e sai lá em Laguna, né? Ele acaba desembocando lá no oceano, né? Passa pelo Mores, desemboca lá no oceano. Mas quem veio descendo ali, conhece a região, cada lugar daquele ali tem um nome. É Roça Grande, é Itaqueubá, é Bento, vocês vão vendo quando aqui para lá o nome de cada localidade. Mas a Lagoa é a mesma. A Lagoa é uma só, a Lagoa do Mirim, a Lagoa Santo Antônio, dependendo da região, até tem um nome. Assim também é lá em Jerusalém. O lago é um só muda o nome das comunidades por onde Jesus passava. E aí estava Jesus nessa condição, com os discípulos no barco, vendo a situação em que eles se encontravam. Jesus, pela onisciência, estava preparando os discípulos, irmãos, para o ministério. A nossa vida é necessário termos preparo para as circunstâncias e as tempestades da vida. Jesus não queria liberar os discípulos sem que eles aprendessem com eles como viver também na tempestade. Porque nos dois momentos eles saíram de situações em que Jesus estava pregando e operando milagres. Então eles estavam só vendo milagres. E na mesma situação, quando Jesus estava no barco, eles tiveram que enfrentar de alguma forma aquela tempestade, que era algo didático para eles aprenderem. E mesmo estando no barco, mesmo estando com Jesus mais próximo cada dia, é possível enfrentarmos tempestades da vida. E que é possível passarmos por problemas. Quando você tem uma notícia triste, de uma doença, de desemprego, alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida, algo que pode mudar do dia para a noite a sua vida, são tempestades, são coisas que nós passamos no dia a dia. Que tempestade, quem não as tem? Quem já não passou por tempestades na vida? E no segundo momento que Jesus dá essa oportunidade aos discípulos de aprenderem, e que ele manda, primeiro ele sai de uma situação muito interessante, porque os discípulos viram Jesus multiplicar os pães. Na segunda passagem que eu li, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Então os discípulos tinham visto um dos maiores milagres na vida deles. Alguém multiplicar pão e peixe e dar comida para aquela multidão. Eles olharam para o outro, Pedro, Tiago e João, e disseram assim: nós estamos com a vida feita, nós estamos com a nossa vida resolvida,
Nós temos um que multiplica pão, que alimenta, que se alimentou. Essa multidão aqui não vai faltar comida para nós. Está resolvido o nosso problema. Estamos seguros. Jesus, conhecendo os corações, disse: agora eles vão ter que aprender uma lição. Jesus disse: olha, vocês vão sozinhos, dessa vez vocês vão sozinhos, eu não vou com vocês não vou estar no barco, vou olhar vocês de longe. Jesus vai para o monte e fica olhando os discípulos, 4 da noite, olhando. Eles vão, estavam felizes da vida. Parece que vejo Pedro, Tiago, João comentando: viram o que o mestre fez em multiplicar pão? Vocês viram isso, gente? O mestre, quem estamos seguindo? Nosso Senhor. É o homem que vai resolver o problema de Roma, é o problema de Israel. Ele vai trazer esperança para esse povo. Não haverá mais fome. Jesus, entendendo os corações, precisava didaticamente dar mais uma lição aos discípulos. Vocês vão e eu vou ficar aqui. Na felicidade, na euforia de tudo que tinha vivido, tudo que tinha presenciado, das bênçãos, de repente esse mesmo vento que nós falamos aqui, sai lá, aquela frente fria sai lá do Monte Hermon. Pedro, Tiago e João olhavam no tempo assim: hoje não vai dar nada não, tem uma cabecinha de nuvem lá que o meu irmão não vai dar nada, está tudo certo aqui. O pescador conhece o tempo, não? Acho que não vai dar nada, está tudo certo. Conversando, de repente do nada começa aquele ventinho a aparecer, o banzeiro vai aparecer, vai subindo, e o vento começa a forçar a água e começa a levantar uma grande tempestade. Eles, com toda a experiência de pescadores, a Bíblia diz que eles se apavoraram e tiveram medo. Quando eles viram o vento que era contrário, eles tentavam tocar a canoa para frente e a canoa não ia, e eles tentavam enfrentar o vento, mas o vento era contrário, e eles tiveram medo e começaram a gritar: socorro, estamos perecendo, socorro. Jesus estava lá ouvindo e presenciando eles gritando. Quem não teve vento contrário na vida, irmãos? Ventos contrários, quem não esteve? Quem não passou em algum momento da vida? Você pode estar feliz hoje, sabe, com a grande notícia de bênção, de vitória, tudo indo bem, casamento indo bem, família indo bem, emprego indo bem. De repente você tem uma notícia triste, algo que mexe na sua estrutura. O vento contrário começa a gerar tempestades na nossa vida, e nós começamos a clamar: Senhor, socorre-nos. A Bíblia diz que eles, sentindo o vento contrário, sentiram medo. Aí vem algo agravante para a situação, para aqueles que precisam seguir em frente. Não pode admitir a possibilidade de um medo se transformar em um tormento ou em um pânico. O medo pode servir para a nossa vida para nos prevenir das coisas, para nos cuidar de algo que possa nos surpreender. Mas o medo, ele tem que ser dominado e não se deixar tornar em pânico. E os discípulos deixaram tornar isso em pânico e começaram a gritar desesperadamente, porque o medo tomou conta da vida deles e eles começaram a ter problemas. Irmão, irmãs, querida igreja, quando o vento contrário aparecer na sua vida, não deixe o medo tomar conta da situação. A Bíblia diz que o amor vence o medo. Não deixe o medo tomar conta da situação. O mundo está vivendo uma situação de medo. A humanidade está gemendo de medo. A humanidade não pode, hoje o ser humano, em qualquer país que esteja,
Não pode ligar o seu televisor ou o seu rádio, as notícias são as piores do mundo, as guerras que estão para acontecer, as loucuras que os homens estão vivendo com ameaças de guerra nuclear, de guerra atômica. Nós estamos prestes a uma terceira guerra mundial. Nós estamos à mercê de uma crise mundial. Nós estamos momentos muito difíceis em todos os aspectos de nossa vida, a questão dos valores, da família, da sociedade, tudo aquilo que nós estamos perdendo em nossa família, na estrutura, em nossa rigidez, na base. Nós estamos sendo agredidos, enfrentados com vento contrário contra a igreja, contra a família, contra a nossa fé, e não é possível que nós tenhamos medo. É necessário que nós tenhamos fé e confiança para alcançar essa vitória. Os psiquiatras dizem que há mais de 300 tipos de medo. Tem medo de passar debaixo da escada, medo de andar de avião, medo disso, medo de gato preto, medo. Todo mundo tem os seus medos e as suas fobias. Medo de barata, medo. São os seus medos. Aquilo que você sonha, aquilo que você teme quando vai dormir, aquilo que você se preocupa, o medo de perder o emprego, o medo de perder a esposa, o medo de perder a família, o medo disso, o medo daquilo, gera crises emocionais. Nós estamos vivendo um problema muito sério de depressão, crises emocionais de diversos aspectos, porque o medo nos últimos anos tem afrontado a humanidade, com doenças, como a pandemia que tivemos recentemente, e outras pandemias que estão vindo por aí, outras doenças que estão por aí. Não há mais tranquilidade, não há mais segurança, e o medo fica tentando entrar em nossas vidas para destruir, para nos abalar, para tirar a nossa fé. Glorificado seja o nome do Senhor. Os discípulos, quando viram o vento contrário, quando tiveram medo, aí gritaram. E Jesus, vendo que já era hora de agir, ele sai do seu lugar. À noite, ele sai e começa a caminhar. Entra no mar. Irmãos, imagina a cena, né? Aqueles homens mortos de medo, amedrontados como estavam. De repente vê um homem de branco, né, entrando naquele mar, e aquele homem vai entrando sobre as águas. Eu não sei se eu também não correria, não sei se eu também não ficaria apavorado, eu não sei qual seria a minha reação. Mas aquele homem vem sobre as águas, andando em direção deles, e vejo um deles mais assustado, pode ser Pedro, por ser mais afoito, deve ter gritado: é um fantasma! É um fantasma. Quando nós perdemos a fé, a segurança e deixamos o medo entrar, nós começamos a acreditar em mitos, em coisas que não são verdade. Quando nos desviamos da verdadeira fé, nós começamos a acreditar em coisas que são banais, que são mentira. Os discípulos, eles com toda a experiência, sabiam que fantasma era algo mitológico, mas eles admitiram, é um fantasma. E Jesus começa a chegar perto deles e diz: calma, não tenham medo. Olha o que Jesus falou: não tenham medo. Preste bem atenção nisso. Sou eu. Aleluia. Não tenham medo, sou eu. Aleluia. Quando Jesus disse sou eu, Pedro reconheceu a sua voz e disse: mestre, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Oh, que desafio! Um homem amedrontado se transforma num herói que quer caminhar sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Vem, Pedro. E Pedro começa a colocar os seus pés, o primeiro pé fora da canoa, e começa a sentir aquela água gelada nos seus pés,
mas quase que duvidando novamente, mas ele consegue descer do barco e começa a andar sobre as águas de forma maravilhosa, gloriosa, e diz: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que novamente ele sentiu o vento contrário. Quando ele sentiu o vento contrário batendo no rosto dele, e soprava aquela onda alta, e o vento soprando, ele olhou para a onda, olhou para o que era adversário para ele naquele momento, a Bíblia diz que ele teve medo de novo. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Mas quando estava afundando, ele diz: mestre, socorro, porque eu estou afundando, eu estou perecendo. E Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, que pena, tu estavas indo tão bem, tu estavas indo tão bem nesse teste, tu estava caminhando sobre as águas, estavas vindo em meu encontro sobre as águas, a tua fé te sustentou até aqui, Pedro. Por que duvidaste? Por que voltaste atrás? Por que olhaste para a tempestade? Por que deixaste o medo tomar conta da tua vida? Jesus disse: homem de pouca fé, por quê? Por que duvidaste? Isso é pedagógico. Os discípulos precisavam dessa lição. Jesus permitiu que eles passassem por isso, não para que eles fossem mais fracos, não para destruir a vida deles, não para torná-los mais frágeis, covardes, não, mas que eles fossem enrijecidos da sua estrutura espiritual, para que eles se tornassem mais vigorosos na fé, para que eles entendessem que apesar das adversidades é possível vencer, que apesar dos ventos contrários e do medo é possível vencer tudo isso e encarar. Eles não conseguiram enxergar Jesus da tempestade. Preste bem o que eu estou dizendo, o que o Espírito Santo está dizendo para você aqui. O grande risco nosso é não enxergarmos Jesus na tempestade. Os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus na tempestade. Eles viram gigantes, eles viram fantasmas, eles viram tudo que é possível, mas não reconheceram Jesus. É possível que na hora mais difícil da sua vida, numa enfermidade, numa crise, no desemprego, no casamento, desenganado pela medicina, você não enxerga Jesus, mas você começa a ver monstros, ver coisa difícil, ver algo que lhe atormenta, lhe assusta. Mas no meio da tempestade, levante a sua voz e o seu olhar para Jesus, estenda a sua mão e diga: mestre, me socorre, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, porque eu creio em ti. Não deixe que a tempestade, não deixe que os fantasmas tomem conta da sua vida. O fantasma do desemprego, o fantasma da crise matrimonial, o fantasma da enfermidade. Tem tantos fantasmas por aí querendo minar a nossa fé. O medo do amanhã, o medo do futuro, o que será amanhã? Não deixe. Esse gigante, ele continua tentando destruir, como tentou amedrontar da vida. Mas já me disse: você vem para comigo, contra mim, com as armas que você quiser, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. A nossa arma, diz o apóstolo Paulo, ela não é carnal, ela não é humana.
As nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Não tentemos buscar soluções práticas e soluções imediatas para o mundo que estamos vivendo. O mundo está de mal a pior, crise política, crise moral, crise em todos os aspectos da sociedade. E nós sabemos que o mundo é assim, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci, e vós vencereis. Agora, para vencer, é preciso vencer o medo. A Bíblia diz em um dos versículos assim: se te mostrares frágil, fraco, no dia da angústia as tuas forças serão poucas. Você já leu essa passagem? Se te mostrares fraco no dia da luta, no dia da angústia, as tuas forças serão poucas. Então, no dia da luta, da angústia, da tempestade, do vento contrário, é o momento de você redobrar as suas forças e crer no milagre que o Senhor quer operar na sua vida. Aleluia. Eu quero pedir para os irmãos se põem de pé. Estou procurando o relógio aqui, não estou achando. Então, está na hora de orar. Há muita coisa que poderia ser dita sobre esse tema. Eu nem comecei a pegar sobre esse tema. Mas o Espírito Santo já pregou. E é o que vale. É Ele que prega. E é Ele que convence o mundo do pecado. É Ele que convence e opera todas as coisas. Sei que muita gente, muitas pessoas estão vivendo hoje amedrontados do que será amanhã. O que teremos daqui a pouco, o que viveremos nos próximos dias, como será a tempestade em nossa vida, se ela acontecer. Será que enxergaremos Jesus no meio dessa tempestade, ou simplesmente o medo vai ofuscar a nossa visão e vamos enxergar somente o problema? Mas no meio do problema, enxergue Jesus lá no meio da tempestade. Você vai enxergá-lo pela fé. No meio da tempestade, não deixe fantasmas sucumbir e tirar a sua fé e a sua visão, mas enxergue Jesus no meio da luta, da angústia, e Ele te dará a vitória. Serás mais do que vencedor. Aleluia. Podes dizer, como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É esse mesmo Jesus que venceu todas as agruras contra ele, que ensinou os discípulos a viverem esses momentos para aprenderem a serem mais fortes. Foi o mesmo Jesus que curou os enfermos. Aleluia. Deu vista aos cegos, curou o paralítico, ressuscitou. Aleluia. O mesmo mestre que caminhou sobre as águas, o mesmo Jesus que andou sobre o mar da Galileia, onde eu estive, naveguei com aquele barco atravessando, indo para Tiberíades, sob um som de um hino de um cantor cristão chamado Daniel Carmel, judeu convertido, que cantava hinos um pouco em hebraico, um pouco em inglês. E eu tenho esse material no YouTube, o pastor João Seno, que organizou essa viagem lá. E no momento que estávamos atravessando, caiu um Pentecoste naquele barco, que foi algo espetacular. Aleluia. Maravilha. Parece que víamos Jesus caminhando sobre as águas. E toda aquela angústia, corações aflitos que estavam por ali começaram a chorar, derretendo-se diante do Senhor, porque onde há o Espírito do Senhor, a cura, a libertação, a transformação, a solução de problema. O mesmo Espírito do Senhor está aqui nesta noite.
E eu quero que você receba essa vitória. Não deixe o medo tomar conta da sua vida. Há muitas pessoas angustiadas, perplexas, em depressão, crises existenciais, porque deixaram-se dominar pelo medo. Mas nessa noite estou falando da vitória que é em Cristo Jesus. Se houver alguma enfermidade, alguma doença, algum problema, que alguém desejar esta oração intercessória, nós vamos estar orando aqui, estamos os nossos obreiros, queremos ungir com óleo para o Senhor curar a sua enfermidade, vai tirar aquele temor, aquela angústia, aquela depressão. Você está tomando comprimido para dormir ainda. Isso é impossível, isso é inconcebível. Você precisa hoje dessa restauração. Você precisa dizer não a esse fantasma nessa noite. Dizer que você não precisa mais disso, de depender de química, para você poder conciliar o seu sono. Que você repousa nos braços de Jesus todos os dias, ao dormir. De que você, quando acorda, diz: Senhor, conduza a minha vida. Senhor, seja comigo neste dia. Leva-me para os caminhos que eu devo andar. Abra as portas que eu preciso que sejam abertas. É esse Jesus que nós precisamos, que é a solução para nós, que nos traz a esperança, vida. Alguém aqui para receber oração, talvez por alguém da sua família, por o seu filho, quem sabe está doente, enfermo, alguém, seu pai, sua mãe. Fica no lugar deles, se ponha no lugar deles, para que essas pessoas sejam abençoadas nessa noite no nome de Jesus. Venham a receber a oração da fé. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele que cura, Ele que sara, Ele